Olá, boa noite. Boa noite. STF mantém na cadeia o ex-ministro Antônio Palocci. Condenado na Lava Jato, ele tenta agora fechar acordo de delação direto com a Polícia Federal. E nova operação manda para a prisão lobista ligado ao MDB e ex-assessor do PT. A acusação envolve mais de 20 milhões de reais em fundos de pensão. Empresário Arthur Pinheiro Machado também é um dos alvos de outra ação feita hoje pela Polícia Federal. A Encilhamento investiga esquema de fraudes em institutos de previdências municipais. Temer vem para São Paulo e se encontra com a equipe jurídica após avanços das investigações contra ele e aliados. Em Curitiba, o ex-presidente Lula recebe a primeira visita da família desde que foi preso no sábado. Depois de irregularidades, Justiça suspende o contrato da parceria público-privada para serviços de iluminação em São Paulo. E presidente Trump recua nas ameaças de bombardeio da Síria e disse que o ataque ainda pode demorar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. No centro de São Paulo, confronto entre dependentes químicos e a Guarda Civil Metropolitana gerou prejuízos aos comerciantes da região da Cracolândia. As imagens mostram barricadas de fogo e correria pelas ruas Helvécia e Alameda Barão de Piracicaba, na região da Praça Princesa Isabel. A confusão foi entre usuários de droga e a Guarda Civil Metropolitana, mas um reforço foi acionado. Segundo a Polícia Militar, a confusão foi motivada devido à prisão de 3 traficantes na região. Tudo começou por volta das 8h30 da noite e terminou perto da meia-noite. Um banco na rua Duque de Caxias teve os vidros quebrados. Uma lotérica e um salão de beleza foram saqueados. Aqui na rua General Osório, perto da região da Cracolândia, essa loja de iluminação foi depredada. Dá para ver que o portão está danificado. O prejuízo foi de mais de 20 mil reais. Mais de 50 viaturas passaram aqui pelo local, mas nenhuma teve, de parar, perguntar, ver se nós estávamos necessitando de alguma coisa ou não. Então é isso que deixa a gente um pouco indignado. As câmeras de segurança flagraram a tentativa de invasão de vários homens que utilizavam barras de ferro. Alguns conseguiram passar por debaixo do portão. Em evento nesta manhã, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, disse que as ações da prefeitura vão continuar na Cracolândia. Não apenas nessa ação de segurança, prendendo os traficantes, mas em especial na ação assistencial com os atentes, onde nós recebemos as pessoas que lá tomam banho, são acolhidas. 4 pessoas foram detidas, 3 em flagrante por furto e 1 por desacato. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para a Santa Casa. Hoje, o clima ainda era de medo. No período da tarde, os dependentes químicos se concentravam entre a rua Helvécia e Cleveland, onde costumam ficar. E os conflitos entre usuários de drogas e policiais continuaram agora à noite na Cracolândia. Os dependentes químicos atearam fogo em pneus e lixeiras, bloqueando várias ruas da região. A Polícia Militar foi acionada para liberar as vias em apoio à Guarda Civil Metropolitana. Vidraças de bancos foram quebradas e funcionários das lojas ao redor ficaram assustados com a confusão. Com a chegada da polícia, os usuários se dispersaram. A Polícia Federal prendeu o lobista ligado ao MDB e um ex-assessor do PT. A investigação apura desvio de dinheiro em fundos de pensão. A Polícia Federal cumpriu mandados também em São Paulo e em Brasília, na operação que é um desdobramento da Lava Jato no Rio, a cargo do juiz Marcelo Bretas. Um dos presos é o ex-secretário nacional de comunicação do PT, Marcelo Sereno. Ele também foi assessor do ex-ministro José Dirceu. Entre os alvos estão ainda o lobista Milton Lira, apontado em delações como operador do MDB no Senado, o sindicalista Carlos Alberto Valadares e o ex-chefe de gabinete da presidência dos Correios, Adeilson Teles. Segundo a investigação, eles receberam propina para desviar dinheiro dos fundos de pensão dos Correios e do SERPRO, que é a empresa federal de processamento de dados. Os fundos de pensão recebem dinheiro dos trabalhadores com o intuito de garantir complemento para a aposentadoria. Os investimentos fraudados seriam em benefício do empresário Arthur Pinheiro Machado, que também foi preso.
Segundo a polícia, ele tem mais de 100 empresas no nome dele. Por meio de uma delas, Machado tentava lançar no Brasil uma plataforma eletrônica de negociação de ativos, uma espécie de nova bolsa de valores para concorrer com a Bovespa e a BMF. Segundo a investigação, gestores da Postales e Serpros recebiam propina para direcionar os investimentos dos fundos de pensão para contratos de câmbio de fachada e fundos de participação da nova Bolsa de Arthur Machado. O Ministério Público calcula que 20 milhões de reais foram distribuídos como suborno. As transações eram feitas fora do país por meio de doleiros. 2 deles envolvidos em operações de lavagem de dinheiro do esquema chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O lobista Milton Lira já é investigado em outras operações da Polícia Federal. Numa delas, ele foi citado em delação pelo ex-diretor da empresa Hipermarcas, Nelson Melo. Aos investigadores, o executivo relatou que Lira era operador financeiro do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e dos senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá, todos do MDB. Os parlamentares, assim como os alvos da operação de hoje, negam as acusações. Um dos presos pela Polícia Federal na Operação Rizoma, Henrique Santos, é o irmão do presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa. Ligado ao empresário Arthur Pinheiro Machado, Henrique atuava como operador financeiro do esquema no Postales. Segundo as investigações, uma empresa de Machado registrou 3 milhões de reais em movimentações. E o empresário Arthur Pinheiro Machado também é um dos alvos de outra ação feita hoje pela Polícia Federal. A Operação Encilhamento investiga um esquema que teria cometido fraudes em institutos de previdência municipais. Os presos chegaram ao longo da manhã. Foram expedidos 20 mandados no estado de São Paulo, entre eles o de Meire Posa. Ela foi contadora em uma das empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef e é uma importante testemunha da Operação Lava Jato. Outro detido foi o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT, que estava na cidade mineira. O empresário Arthur Pinheiro Machado, preso hoje em um desdobramento da Lava Jato, também é investigado na Operação Encilhamento. Eles são suspeitos de participação em um esquema sofisticado de fraude envolvendo institutos de previdência municipais de 28 cidades no interior e Grande São Paulo e em mais 6 estados. O dinheiro arrecadado por esses institutos vem da folha de pagamento de servidores públicos para garantir as aposentadorias e pensões. 13 corretoras, que eram empresas de fachada em nomes de laranjas, foram criadas para oferecer papéis em fundos de investimento, prometendo ganhos a longo prazo. A Polícia Federal descobriu que muitas delas não têm capital para garantir os pagamentos. Pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em debêntures, que são esses títulos, foram emitidos por elas. A gente identificou 13 empresas que estão emitindo essas debêntures. Apenas uma delas conseguiu autorização para emitir 750 milhões de reais em debêntures e ela tem um capital social de apenas 500 reais. Quem é responsável pela autorização para que essas empresas emitam essas debêntures é a Comissão de Valores Imobiliários. Mas eu já adianto que ainda não temos indício de participação de nenhum servidor da CVM. Para conseguir que os institutos de previdência aceitassem investir nesses fundos, as corretoras fraudavam licitações públicas para atuar como consultoras de investimento para os municípios. Mas não foram apenas os empresários que lucraram com o esquema. Políticos, servidores públicos e administradores dos institutos estão entre os envolvidos. Eles vão responder de acordo com a participação de cada um por crimes contra o sistema financeiro, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O servidor que aplicou seu dinheiro lá vai arcar com o prejuízo. E, a depender da fraude, ele simplesmente não vai se aposentar. A defesa de Arthur Pinheiro Machado diz que o empresário não tem envolvimento com atos ilícitos. O advogado do ex-prefeito de Uberlândia afirma que ele é vítima de perseguição política. Já a defesa de Meire Posa informou que ela não tem relação com os fatos investigados e que a situação será esclarecida no curso do inquérito policial. Supremo Tribunal Federal nega a liberdade a Antônio Palocci e agora ele negocia delação premiada diretamente com a Polícia Federal.
Antônio Palocci está preso no Paraná desde setembro de 2016. Na Lava Jato, foi condenado a 12 anos e 2 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento no Supremo começou ontem. O placar ficou 7-4. Votaram para soltar o ex-petista os ministros Dias Toffoli, que sugeriu que fosse aplicado a Palocci medidas alternativas à prisão. E seguiram este entendimento Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Ao votar, Mello criticou o excesso de tempo das prisões preventivas, o que, segundo ele, é uma forma de forçar as delações premiadas. Para mim, isso tem uma nomenclatura, é inquisição em pleno século XXI. No sentido contrário, para manter Palocci na cadeia, votaram os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, o decano da Corte, Celso de Mello e a presidente do STF. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subrepetícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas. Ao defender seu voto, Barroso criticou o excesso de pedidos de habeas corpus no STF. Considero não ser papel do Supremo Tribunal Federal, porque não é papel de nenhuma corte no mundo, julgar 10 mil habeas corpus por ano. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes voltou a elevar o tom contra a Lava Jato e aos colegas do Supremo. Nos últimos meses, Gilmar rivaliza no plenário com o ministro Barroso. Os dois já chegaram a bater boca durante uma sessão. Todos nós comungamos da necessidade de combate à corrupção, mas ela há de se fazer segundo o devido processo legal. Aqui ninguém me dá lição nessa área. E após as negociações com o Ministério Público fracassarem, o ex-ministro Antônio Palocci negocia agora uma delação premiada diretamente com a Polícia Federal. Segundo o jornal O Globo, as conversas estão avançadas e devem chegar a um desfecho até o mês que vem. Ex-nome forte dos governos Lula e Dilma, Palocci promete revelar outros esquemas de corrupção inéditos na Lava Jato. Segundo o Globo, o ex-ministro citaria pelo menos 2 bancos, um deles com grande atuação varejista no país. Palocci também falaria sobre corrupção de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que já foi alvo da Operação Zelotes. De acordo com o jornal Carioca, Palocci também deve incluir na delação os nomes de 2 ministros de tribunais superiores. E também promete detalhar sua relação com o ex-presidente Lula. A Força Tarefa da Lava Jato no Paraná divulgou uma nota reagindo às acusações do ministro do Supremo Gilmar Mendes, que ontem no plenário da Corte afirmou que a corrupção chegou ao Ministério Público Federal. Mendes citou o ex-procurador Marcelo Miller, envolvido no caso JBS Friboi, e também Diogo Castor, que integra a Força Tarefa. A Lava Jato se disse surpreendida e atribuiu a Gilmar Mendes absoluta falta de seriedade. Os procuradores alegam que o ministro faz não só acusações genéricas, sem provas, contra a atuação do Ministério Público Federal, mas especialmente fez imputações falsas contra o procurador da República, Diogo Castor de Matos. Na nota, a Lava Jato menciona a proximidade de Gilmar Mendes com o empresário Jacob Barata Filho, alvo da operação no Rio. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O milionário escândalo de corrupção dos fundos de pensão vem de longe. É um escândalo, digamos, que foi o prefácio do Mensalão, né? Afinal, nasceu na CPI dos Correios, e também do Petrolão, que foi o desenvolvimento do Mensalão. Está na origem da roubalheira do PT, do MDB e até do PSDB, que fez uma oposição fajuta para ganhar o seu troquinho nas propinas. Agora, a consequência principal desse escândalo foi que a empresa pública, que tinha melhor desempenho como empresa no Brasil, o Correio, simplesmente está em situação falimentar. E o que é pior, como tudo que aconteceu com esse escândalo de corrupção, os funcionários do Correio estão pagando uma conta na qual eles são vítimas e não autores desse escândalo.
coisas do Brasil. Só se dá para explicar pela absoluta lentidão, pela lerdeza da justiça, que agora está sendo incrementada pelo Supremo Tribunal Federal, que resolveu investir contra os juízes de primeira instância, os promotores e os policiais, para soltar os seus antigos padrinhos e amiguinhos que chefiam quadrilhas partidárias. Bem, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Espero que você esteja me esperando aí. Até! No julgamento hoje de um habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra do Supremo, Rosa Weber, reafirmou o voto a favor da execução de pena após condenação em segunda instância. A fala da ministra Rosa Weber foi na sessão de hoje da Justiça Eleitoral, em que os magistrados decidiram, por unanimidade, negar um pedido de habeas corpus em favor de um vereador de Cabreúva, no interior de São Paulo. Condenado em segunda instância, o parlamentar queria evitar a pena de prisão por crime eleitoral e a substituir por prestação de serviços comunitários. Por 7-0, os ministros decidiram manter a pena. Senhor presidente, me concede a palavra? Para repetir o meu mantra nos últimos dias, né? Eu vou repetir mais uma vez que eu, em sede de habeas corpus, onde se examina a legalidade ou a abusividade do ato apontado como coator, eu não tenho como assim reputar uma decisão judicial fundada na jurisprudência prevalecente do Supremo Tribunal Federal, ainda que o meu voto não tenha integrado a corrente majoritária. A Justiça Mineira condenou hoje em primeira instância o jornalista Eduardo Guedes, ex-secretário adjunto de Comunicação Social do governo Eduardo Azeredo, do PSDB, em Minas Gerais. Segundo denúncia do Ministério Público, Guedes teria ordenado, por meio de ofícios, que estatais mineiras repassem dinheiro para a empresa do publicitário Marcos Valério durante o chamado Mensalão Tucano de Minas, na época em que Azeredo administrava o Estado. A pena de Eduardo Guedes foi estipulada em 17 anos e 5 meses de prisão. A defesa do jornalista nega as acusações e diz que vai recorrer da condenação. O presidente Temer veio a São Paulo discutir com advogados a estratégia jurídica após o avanço das investigações sobre ele e amigos. Temer começou o dia em Brasília. Foi a primeira reunião ministerial com a nova equipe. Na última semana, 11 ministros deixaram a esplanada, 10 deles para disputar as eleições em outubro. No encontro, o MDBista fez um balanço da gestão e pediu aos assessores para não se incomodarem com as críticas. Não vamos nos incomodar com aqueles que querem dizer, não pode, etc., isto, aquilo. Nós vamos em frente. Enquanto as pessoas protestam, a caravana aqui do governo vai trabalhando. À tarde, o presidente embarcou para São Paulo. Na capital paulista, marcou uma reunião de emergência com a equipe jurídica. O encontro acontece no momento em que as investigações contra ele e aliados avançam. Num dos inquéritos, Temer é acusado de receber propina de empresas do setor portuário. Em troca, teria editado o Decreto dos Portos, que beneficiava as companhias. Velhos amigos do presidente, entre eles o ex-assessor José Yunes e o coronel João Batista Lima, foram presos no final de março. Os dois foram soltos dias depois, porque os mandados eram de prisão temporária. No começo da semana, Yunes e o coronel Lima Filho se tornaram réus pela Justiça do Distrito Federal. Nesta ação penal, eles são acusados de integrar um esquema de desvio de dinheiro público no chamado quadrilhão do MDB. E com base nesta investigação, Temer foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no ano passado. Mas a denúncia não foi adiante, barrada por aliados na Câmara dos Deputados. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, Temer e os principais auxiliares teriam demonstrado preocupação com o resultado das análises feitas pela Polícia Federal no material que já está no Supremo Tribunal Federal. E hoje, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo traz uma nova denúncia envolvendo Lima Filho e a família do presidente. Segundo a publicação, a reforma na casa da filha de Temer, Maristela Temer, em São Paulo, foi paga em dinheiro vivo pela mulher do coronel Lima.
Um fornecedor da obra teria afirmado que quem realizava os pagamentos era a arquiteta Maria Rita Fratese, mulher do amigo do presidente. A estimativa da Polícia Federal é de que a reforma tenha custado R$1 milhão. A investigação apura se o repasse foi feito com dinheiro de propina. Temer e os aliados não quiseram se manifestar sobre as acusações. Hoje, José Yunes, amigo de Temer, pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso do STF acesso às investigações que tratam do decreto dos portos. Os advogados do ex-assessor da presidência alegam que é direito da defesa ter acesso amplo às provas. O ex-presidente Lula recebeu a primeira visita da família desde que foi preso no sábado. Estiveram na Polícia Federal de Curitiba os filhos Luiz Cláudio da Silva, Fábio Luiz da Silva e Lurian Cordeiro da Silva, além de Tiago Trindade Silva, neto do ex-presidente. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, acompanhou os familiares. Segundo a Polícia Federal, as visitas a Lula foram transferidas para esta quinta-feira por questões de segurança. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Uma semana depois de abrir a porta da cadeia para Lula, o Supremo Tribunal Federal recusou-se a livrar do xadrez Antônio Palocci, preso há 1 ano e meio. Por 7 votos a 4, a Suprema Corte negou o pedido de habeas corpus do ex-ministro de Lula e Dilma. Quase que simultaneamente, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, enviou para a Justiça Eleitoral o processo sobre o repasse para Geraldo Alckmin de 10,5 milhões de reais provenientes do Departamento de Propinas da Odebrecht. Com isso, Alckmin livrou-se da Lava Jato. Na Justiça Eleitoral, a apuração deve acabar em pizza. A decisão do STJ em relação a Alckmin acendeu o forno. E a Procuradoria da República, que poderia pleitear uma mudança de rumo, bate cabeças. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo se desentende com a Procuradoria-Geral em Brasília. Caixa 2 eleitoral costuma dar em impunidade. Propina dá em cadeia. O processo contra Alckmin corre em segredo de justiça. O judiciário precisa destampar essa panela. O rigor tem que ser amplo, geral e irrestrito. Alckmin disputa a presidência da República. O eleitor tem todo o direito de não ser feito de bobo. É hora de transparência. Boa noite. Após irregularidades, a Justiça suspendeu o contrato da parceria público-privada para os serviços de iluminação aqui em São Paulo. O projeto foi acordado no valor de 7 bilhões de reais. Em liminar, o juiz considerou insuficiente a atitude tomada pela prefeitura, que não anulou a participação da empresa FM Rodrigues depois do vazamento de áudios que implicam pagamento de propinas. A recomendação para suspender o contrato veio primeiro do Ministério Público e depois do Tribunal de Contas do município. No entanto, a medida tomada pela gestão na época foi restringir a atuação das empresas para a manutenção da iluminação pública. O então prefeito João Dória, do PSDB, afirmou que só tomaria esta decisão se houvesse confirmação das irregularidades. A Prefeitura de São Paulo disse que vai recorrer da decisão assim que for notificada. O presidente Trump recuou nas ameaças de bombardeio da Síria e disse que o ataque ainda pode demorar. A Casa Branca anunciou que não há um cronograma para uma ação militar e que várias opções, além do ataque com mísseis mencionado pelo presidente, estão em análise. Trump tinha prometido bombardear instalações sírias que produzem gases tóxicos para uso militar. França e Reino Unido declararam que podem acompanhar os Estados Unidos num ataque à Síria. A Alemanha apoia a decisão, mas não vai participar. A Síria e a Rússia negam ter usado armas químicas contra milícias radicais. A Rússia diz que as alegações dos Estados Unidos são uma tentativa de justificar uma intervenção militar no país árabe. Apesar do leve frio da noite, o calor continua intenso no período da tarde aqui em São Paulo. Hoje a máxima chegou aos 30 graus, mas a temperatura voltou a cair e a madrugada promete ser novamente bem fresquinha. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano. Ainda faz calor amanhã, não chove por aqui, mas o tempo muda no final de semana.
Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 20 e máxima tarde nessa sexta-feira de 30 graus, ainda bem quente. Mas aí no sábado chove a partir da tarde e a máxima cai para 26 e no domingo o tempo mais instável ainda, com temperaturas ali entre 18 e 23 graus apenas, portanto, bem friozinho por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Um aviso, a partir de amanhã eu vou passar uma temporada no jornal às 7 horas e volto daqui uns 20 dias. Enquanto isso, Juliana, toca o barco aqui às 10, né, Ju? Te aguardaremos aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Este domingo, 3 da tarde, confira a partida entre Presidente Venceslau e Instituto Brasolim Unip de São Bernardo, ao vivo, pela Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, Todo Seu.